Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos aprender um pouquinho sobre o que é sujeito e predicado, tá bom? Então, peguem o material de vocês, acompanhem também pelo livro, façam as devidas anotações para a gente tirar a dúvida na sala de aula. Então, o que vem a ser sujeito e predicado, né? Então, sujeito é o ser sobre o qual se declara algo, e o predicado é o que se declara a respeito desse sujeito. Ou seja, sujeito é o ser, né, algo ou alguém que vai praticar uma ação, algo que está sendo declarado dentro dessa ação. E o predicado é em si a própria ação praticada pelo sujeito, tá bom? Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Costumamos dizer que são essenciais porque algo essencial não pode faltar. Dentre eles, o sujeito e o predicado também não pode faltar. Enquanto o sujeito é aquele ou aquilo de que ou quem se fala, o predicado é a informação que é dada sobre esse sujeito, tá? Então, como eu falei, o sujeito é aquilo que está se falando e o predicado é a ação que esse sujeito está praticando. Uma forma fácil de detectar esses termos nas orações é perguntando quem ou o que ao verbo. Então, você identifica o verbo da oração e faz essas perguntinhas, quem ou o que. E a resposta será o sujeito, beleza? Vamos aí ver o exemplo 1. Os estudantes organizaram a homenagem. Então, eu identifico quem é o verbo da oração. O verbo aí é organizar, né? Organizaram. Então, quem organizou a homenagem? Aí você vai ter a resposta, os estudantes. Então, logo, esse é o sujeito da oração, beleza? Então, identifica quem é o verbo e faz a perguntinha, quem ou o que. Então, o verbo da oração, organizaram. E eu pergunto, quem que organizou? Os estudantes. Então, essa minha resposta é o sujeito. E tudo aquilo que não é sujeito será o predicado. Então, o que foi feito? Organizaram a homenagem. Então, organizar a homenagem é o predicado da minha oração. Tranquilo? Vamos ver aí o exemplo 2. O discurso foi modificado. Quem é o verbo? O verbo foi. Então, o que foi modificado? O discurso. Então, algo foi modificado. Essa é a informação dada sobre algo. Logo, esse é o predicado. Então, tudo que não é sujeito é o meu predicado. O que foi modificado? O discurso. Então, o discurso é o sujeito da oração. Ordens do sujeito da oração. Nem sempre o sujeito vai vir no início, pessoal, tá bom? E aí a gente tem que ter cuidado para verificar se essa oração está na sua ordem normal ou não, na sua ordem direta ou não. Então, a ordem do sujeito na oração nem sempre é a mesma, podem ocorrer de 3 maneiras. Na forma direta, quando o sujeito vem antes do predicado, ou seja, ele vai vir ali no início. Então, eu tenho um exemplo aí, os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Eu tenho a ordem inversa, quando o sujeito vai vir depois do predicado, ou seja, ele vai vir no final. Então, aí eu vou ter minha oração começando pelo um verbo. Organizaram a festa, os formandos e os professores empenhados. Aí é a mesma coisa, você identifica o verbo e faz a perguntinha. E eu posso também ter meu sujeito no meio do predicado. E quando ele vier no meio, eu tenho que separá-lo por vírgula, tá bom? Então, quando o sujeito aparece no meio do predicado, quando ele não aparece na sua ordem normal, aí eu tenho que dar uma vírgulazinha entre esse sujeito, tá bom? Então, empenhados, os formandos e os professores organizaram a festa. Núcleo do sujeito. Os sujeitos das orações, elas podem ser formados por mais do que uma palavra. Nesses casos, o núcleo é a palavra principal. Aqui tem mais significado para o sujeito. Lembre-se que o verbo deve concordar com o sujeito, tá? Quando a gente fala em concordar, estamos tratando aqui das concordâncias verbais, tá bom? Então, exemplo, o discurso foi modificado. No exemplo acima, o núcleo do sujeito é o discurso. O núcleo do sujeito, o discurso, é apenas a palavra discurso, porque é a palavra que tem mais importância ali dentro do significado. O O não tem tanta importância assim, né? Ele está apenas ali definindo o tipo de discurso. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Quem é o meu sujeito? Os formandos e os professores. Quem é o núcleo principal? As duas palavras mais importantes é formandos, professores, beleza? Então, núcleo é a palavra mais importante. O predicado também tem seu núcleo.
E aí a gente vai ver que o predicado das orações vai variar conforme o tipo de predicado. Quando o predicado é verbal, o seu núcleo é um verbo que vai indicar a ação. Exemplo, eu terminei mais cedo. O verbo terminei é a ação mais importante. Quando o predicado é nominal, o seu núcleo é um substantivo ou um adjetivo. Por exemplo, o patrão foi atencioso. Então a palavra atencioso é a mais importante. Quando o predicado é verbo nominal, ou seja, vou ter dois núcleos, né? Um verbo e um nome. Cheguei e estava atrasado. Então, eu tenho o verbo cheguei e a forma como eu cheguei, atrasado, tá bom? É o verbo e o adjetivo. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje, uma aula bem simples. Espero que tenham compreendido o nosso conteúdo, tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula.